Olá pessoal, tudo bem? Uma ótima tarde a todos. Eu aqui, Joyce Hasselman. Vamos lá, as notícias do dia. 1h04 agora. E a Lava Jato, né, hoje, mais uma vez, tomou as ruas, levou gente pra cadeia. Integrantes aí da Orcrim, no Rio de Janeiro, a organização criminosa do Rio de Janeiro. Tem informações envolvendo ainda o Marcelo Odebrecht, o Bolsonaro. Então tem Lava Jato, com a turma de Sérgio Cabral, tem Marcelo Odebrecht Lula e tem aí Bolsonaro e uma nova ação que ele vai ter que enfrentar aí do Ministério Público Federal, mas daquela parte mais vermelha do MPF, que a gente sabe muito bem que existe, não é? Então vai compartilhando aí, vai espalhando o vídeo, vai curtindo, vai compartilhando, que eu já trago as informações para você. É muito importante que você saiba que a Lava Jato começou aí na rua hoje e que levou para cadeia um parceiro de Sérgio Cabral, o grande parceiro de Sérgio Cabral, num esquema, que é um esquema, gente, que não existe só no Rio não, né? É um esquema que existe em vários estados e municípios brasileiros e que envolve fraudes no setor de órteses e próteses, né? Não é a primeira vez que existe uma operação em relação a esse assunto, mas envolvendo a Lava Jato é a primeira vez. Então, olha só, a Aline me diz, não esquece de falar do Sérgio Cortes, é dele mesmo que eu tô falando. Então, o ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, grande parceiro de Sérgio Cabral, foi preso pela turma da Lava Jato hoje. Ele e mais um grupo ali, mais duas pessoas, também teve condução coercitiva, teve dezenas de busca e apreensão. E por que ele foi preso, gente? Porque ele fazia parte de uma quadrilha de desvio de dinheiro público, através desse esquema de órteses e próteses. É um esquema que ele implantou lá atrás e quando o Sérgio Cabral chegou ao poder, ele adorou o esquema, né, de corrupção e trouxe ele para a Secretaria de Saúde e na Secretaria de Saúde ele deixou o esquema gigantesco. Esse Sérgio Cortes, ele ganhou notoriedade quando foi diretor do INTO, que é o Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Rio de Janeiro. Isso foi de 2002 a 2006, tá? Nesse período. E ele ganhou uma notoriedade ali política pelos esquemas fraudulentos que fazia. Então, os políticos corruptos, os ladrões, ficavam de olho, né? Em especial ali o Sérgio Cabral e a turma dele, de olho nas ações ali do Sérgio Cortes, né? Então ele montou um esquema ali dentro de desvios e esse esquema foi levado para a Secretaria de Saúde. Então, quando o Sérgio Cabral levou o parceiro dele, o Sérgio Cortes, para a Secretaria de Saúde, ele já levou sabendo do esquema e querendo ampliar esse esquema de corrupção, que é um esquema milionário que desviou aí de 300 milhões a 500 milhões de reais, quer dizer, até meio bilhão de reais. E como é que funcionava isso? É a fraude no processo licitatório. Eu digo para você que o jeito mais fácil de roubar o governo, né, de roubar o dinheiro público, né, o do governo roubar você, mexendo em licitação, né? Licitação fraudada, licitação viciada, licitação com erro, licitação direcionada. E nesse caso, licitação em que material para ser usado em hospitais públicos era comprado em pregões, né, internacionais, só que o valor total, né, as empresas internacionais entravam lá com o valor total. O que é o valor total? É o valor da prótese ou órtese, né, e também o valor dos impostos, né, e dependendo do material, o valor chegava a ser 40% a 60% do próprio material, né? Então a licitação era feita, o pregão era feito e a turma, né, da organização criminosa, ser chefiada por Sérgio Cabral com o seu parceiro, o Sérgio Cortes, né, pegava todo o dinheiro integral dos cofres públicos, repassava o valor do material para a empresa e ficava com o valor dos impostos. Como é que isso acontecia? Porque esse tipo de material, para o poder público, né, para os hospitais públicos, não tem a incidência da cobrança de imposto. Então não se paga o imposto em cima disso, se paga o valor do material. Pronto. Mas eles faziam de conta que não sabiam dessa história e pegavam o dinheiro com o valor dos impostos, repito, o que dava aí de 40% a 60% do valor do material, dependendo do material. Esse dinheirão todo era mandado através de um empresário para uma conta nos Estados Unidos. Está lá nessa conta, segundo os empresários e segundo o delator. Quem é o delator que contou como é que o esquema funcionava? É o subsecretário, era o cara que estava abaixo desse Sérgio Cortes e que fez um acordo de delação premiada.
O nome dele é César Romero. Então, na delação, ele contou, inclusive, que o Sérgio Cortes o chamou e estava tentando combinar com ele o que ele deveria falar para a operação, para os procuradores, para a Polícia Federal e mesmo numa eventual delação. Quer dizer, tentou obstruir a justiça e direcionar o depoimento desse César Romero, que abriu o bico logo, entregou gravação, inclusive gravação em que o Sérgio Cortes orientava ele como é que ele devia se comportar perante a justiça, né? E hoje a Lava Jato chegou e nhact, né? Meteu ali uma algema no Sérgio Cortes, que vai fazer parceria com o Sérgio Cabral em Bangu, né? Porque Sérgio já tá em Bangu, agora vai o xará do Sérgio Cabral, o Sérgio Cortes, aí fazer companhia por conta desse esquema de desvio milionário de órteses e próteses, os valores da órteses e próteses. Então, que valores eram esses? Repetindo para você entender exatamente qual era o esquema. O que eles roubavam? Eles roubavam o valor dos impostos. Eles roubavam o valor dos impostos das mercadorias, né? Ou mesmo da prestação de serviço. Não há cobrança de imposto, não há pagamento de imposto para esse tipo de material quando o material é comprado para órgão público, né? Mas eles compravam, teoricamente pegavam o dinheiro para pagar os impostos e o dinheiro dos impostos ia para o bolso dessa quadrilha e um empresário que direcionava esse dinheiro para os Estados Unidos. Propina, então, em pregões internacionais, né? Um jeito fácil de fazer a sacanagem. Como é que ficava a distribuição do lucro da propina, tá? 5% para o Sérgio Cabral, ele é o mais faminto, né? 5% para o Sérgio Cabral, 2% para o Sérgio Cortes, 1% para o delator, o Romero, 1% para um integrante do Tribunal de Contas, ainda não se falou no nome dele, mas lembra que o Tribunal de Contas do Rio está encrencado, que todo mundo foi preso, uma confusão danada, só a corregedora é que não foi parar na cadeia, e 1% ficava de capital de giro para o esquema, né? Então 1% ficava ali esperando para o próximo momento, para o próximo esquema, né? Então era assim que funcionavam as coisas no Rio de Janeiro, e o nome da operação é Fatura Exposta, um trocadilho com a questão da fratura exposta, porque envolve justamente órteses e próteses, e eu espero que o Sérgio Cortes apodreça na cadeia, junto com seu parceiro Sérgio Cabral, né? Que os dois fiquem lá na cadeia, mas no monto da quadrilha não, porque quadrilha montada dentro de presídio é complicado, né, gente? A gente sabe muito bem que muitas quadrilhas comandam crime de dentro dos presídios aqui pra fora, então é melhor manter os dois longe, né, um do outro, porque senão junta os dois, pega mais um bandido aqui, o outro ali, tem mais uma quadrilha em Bangu, então que os dois fiquem no mesmo espaço, mas bem longe, em celas separadas, né? E que paguem pelos crimes que cometeram, né? A canalhada. Também, repercussão hoje... Gente, eu não tô conseguindo ver as participações de vocês, porque o chato aqui do meu Facebook tá cortando as participações, e eu não sei porquê, né? Então, vai mandando aí, vamos ver se ele volta daqui a pouco para que eu possa registrar as participações de vocês. Bom, a outra informação é a reação de Lula et caterva ao depoimento do Marcelo Odebrecht. Marcelo Odebrecht, que ontem eu já fiz para você, inclusive logo depois do depoimento, um compilado do que ele disse. Ele entregou Lula, entregou a quadrilha, entregou Dilma, entregou PT, entregou Palocci, entregou todo mundo, tá? Eu contei pra você quem faz o quê, tá nesse vídeo de ontem, você pode dar uma espiadinha, mas a reação do Lula é engraçado, né? O que ele fez, né? Em nenhum momento ele pôde desmentir nada, não tem como desmentir. Né? Não tem como desmentir as informações que foram adiantadas, não tem como desmentir as informações que já foram veiculadas na imprensa, as informações que já viraram comentários, inclusive dessa que vos fala, não tem como desmentir. Então o que ele faz? Ele ataca as pessoas, né? Ataca as pessoas, né? Os canalhas da imprensa, os canalhas da Lava Jato, os canalhas. Quem será o canalha aqui mesmo, hein, Lula? Eu vou dizer pra você, né? Quem será o canalha aqui mesmo? O Lula, a gente tá com os dias contados, né, os dias de liberdade contados. Eu espero que ele viva muito, mas muito, para pagar pelos crimes todos que cometeu atrás das grades, né, que ele tenha muita saúde, porque eu quero que ele apodreça na cadeia, pelos crimes que cometeu, pelas perseguições que faz, né, há aqueles, inclusive, que investigam, né, e que denunciam os grandes esquemas de corrupção do PT e dessa quadrilha, que formou um projeto criminoso de poder que tomou conta do nosso Brasil por 13 anos. Então, o depoimento do Marcelo Odebrecht encrenca não só Lula, porque ele dá detalhes de quanto Lula ganhou, quanto levou em dinheiro, como é que foi a compra do terreno para a construção da sede do Instituto Lula, como é que era feito
feita a troca, o toma lá da cá, né, de propina que a Odebrecht ou empresas ligadas à Odebrecht pagavam em troca de medidas provisórias, em troca de refis, em troca de vantagens, né, que vinham do governo, quer dizer, projetos de lei, leis ou medidas provisórias que abençoassem, né, a Odebrecht e as empresas próximas da Odebrecht, né, os braços da Odebrecht, como a Braskem, por exemplo. Então ele deu todos esses detalhes e mais, deu detalhes aí de uma conversa que ele teve com Dilma, em que ele alertou a Dilma, né, de que o bicho estava pegando e a Lava Jato chegaria nas contas do João Santana, que na prática eram contas do PT, e já nos 48 do segundo tempo, contas para financiar a campanha de Dilma. E a Dilma sabia de tudo isso e nem aí, né? Oh, não vai chegar não, né? O nosso esquema não vai ser maculado. Então ele entregou todo mundo de bandeja. E essa gente tem que parar na cadeia, né? Esse é o esquema que investiga o recebimento por Palocci, o italiano, de 128 milhões de reais em propina em troca de vantagens que eram dadas pelo governo, como isso que eu te falei, o refis, financiamento de impostos, abatimento de impostos, projetos de lei, tudo que pudesse ajudar a empresa a ganhar muito dinheiro, a deixar de recolher dinheiro dos cofres públicos, e isso voltava em troca de propina para os bolsos do PT. Não é lá muito diferente até do esquema que Sérgio Cabral e a quadrilha fizeram no Rio de Janeiro, né? Por quê? Porque no Rio de Janeiro eles roubavam os impostos, né? Pagavam teoricamente os impostos que não precisariam pagar e roubavam esse valor, ia para o bolso, né? No caso das negociações entre o governo do PT e a Odebrecht, eles também deixavam de recolher os impostos. Esses impostos, né, impostos, por exemplo, que deveriam ser pagos pela Odebrecht e suas empresas, mas que eles editavam medidas provisórias ou aprovavam projetos de lei para que a empresa tivesse vantagens. Com essas vantagens, milhões e milhões e milhões de reais deixavam de chegar aos cofres públicos. E esses milhões e milhões e milhões de reais chegavam nos cofres do PT, nos cofres de Lula, nos cofres de Dilma, da campanha, né, dessas duas figuras e da caterva em volta aí dessa quadrilha. Então, mudam-se os personagens, mas o esquema da organização criminosa é mais ou menos o mesmo. E aí, gente, para finalizar, a outra notícia que tem repercussão hoje é a questão do Ministério Público Federal, que entrou aí com uma ação contra o Bolsonaro por racismo, aquela coisa toda, por conta daquela besteira que ele falou na Hebraica, acho que foi no dia 3 desse mês, que ele estava falando que visitou um grupo de quilombolas e lá o pessoal não fazia nada, né, um bando de gente desocupada que só estava tomando dinheiro público e aí ele fez uma comparação infeliz, né, disse, olha, um deles, o mais leve, pesava 7 arrobas, né, e não presta mais para nada, não está fazendo nada, não está produzindo nada. Então ele acabou falando pelos cotovelos mais uma vez, que é o típico aí, né, do Bolsonaro. Eu até perguntei para ele quando ele esteve aqui na entrevista como é que ele vai fazer para segurar a boca grande, né? Porque o bocão do Bolsonaro é difícil de segurar. Mas eu quero ler para você algumas frases. Eu tentei ler ontem e não consegui, porque travou aqui o nosso vídeo. Então eu vou ler para você algumas frases. Ela não é uma nordestina. Ela é uma mulher bem formada. Pelotas é cidade polo, né? Exportadora de viado. Cadê as mulheres do grelo duro do nosso partido? Ele nunca suportou o negro em nosso tempo de namoro. Dizia que detestava negro. Hitler, mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro num homem. Quem disse essas frases? Luiz Inácio Lula da Silva. Ele disse cada uma dessas frases, à exceção dessa, de que ele nunca suportou o negro, que foi a ex-mulher dele que falou em relação a ele. Fosse o Bolsonaro dizendo cada uma dessas frases, já tinha pelo menos 10 ações, né? E essa promotora que faz parte, essa procuradora que faz parte da ação contra o Bolsonaro, é aquela mesma que liberou o protesto Fora Temer na época das Olimpíadas, né? Ela tem uma parte vermelhinha dentro do Ministério Público, a gente sabe disso, isso não é novidade para ninguém, né? Tem ali, né, as elas da vida, né? Aquela outra procuradora que foi fazer um Fora Temer, né? Aqui há pouco tempo em Portugal, tem os Eugênios Aragões da vida, né? Então é a parte vermelha do Ministério Público Federal e essa parte vermelha do Ministério Público Federal entrou com essa ação contra o Bolsonaro, que eu repito, falou pelos cotovelos, mas quais são as ações envolvendo Lula por xenofobia,
quando ele disse que, olha, ela não é nordestina, uma mulher bem formada? Cadê a ação por homofobia, quando ele fala que Pelotas é um polo exportador de viado? Eu tô só repetindo o que ele disse, tá, gente? Cadê a misogínia, quando ele diz, cadê as mulheres de grelo duro do nosso partido? Cadê, gente? Cadê o racismo, quando a mulher dele admite, a ex-mulher dele admite o que aconteceu? Cadê o nazismo, quando ele fala de Hitler? Então, a gente tem que dar uma olhadinha para conseguir entender qual é o peso de cada acusação. Quando Marias do Rosário e Beneditas da Silva, essa gente hipócrita e estúpida, usa uma afirmação dessa para fazer política em cima da ignorância do povo, pegando uma frase solta num contexto e colocando debaixo do manto do racismo, você tem que desconfiar. Essas duas não estão nem aí, gente, com o povo quilombola, povo negro, índio, elas não estão nem aí. Elas estão preocupadas, é com a politicagem, é com isso que elas estão preocupadas. Elas estão preocupadas simplesmente em pegar uma afirmação e fazer dessa afirmação um grande, como se diz no sul, cavalo de batalha, mas elas não estão preocupadas com racismo. Ou vocês viram alguma vez, né, essas figuras defendendo, por exemplo, que não se pode ter nenhum tipo de discriminação ou preconceito em relação contra os judeus? Contra os poloneses, que quando chegaram no Brasil eram chamados de polaco de forma pejorativa, e isso acabou virando piada. Hoje todo mundo se chama de polaco no sul, né? E eu sou do sul, eu posso falar. Cadê? Quantas vezes essas senhoras continuaram propagando o ódio, a separação do Brasil, nós e eles, pobres e ricos, né? Negros e brancos? Quantas vezes? Sempre colocando a culpa no homem branco malvado. É isso que elas fazem, elas disseminam ódio. Elas não estão nem aí para essa população. Elas não estão nem aí para vocês. Elas querem simplesmente encantar, fazer o processo do encantador de burros, como o Lula fez tantas vezes. Elas querem espalhar mentiras, elas querem pegar meias verdades e transformar numa mentira inteira e continuar incitando ódio, continuar colocando um contra o outro, né? Preconceito sempre teve, é lamentável, é horroroso, mas sempre teve não só em relação a negros ou índios. Eu vou contar uma história de quando eu era adolescente. Morei em Cuiabá, né? Há muito tempo, eu era criança, né? Morei em Cuiabá e lá pelas tantas, quando eu tinha lá 8, 9 anos, meu pai teve uma grave crise financeira, eu fui estudar na pior escola, do pior bairro, da pior região. Era uma coisa horrorosa, era aquela coisa de gangues no final da aula, uma esperando a outra para se atacar, né? Muitas vezes minha mãe tinha que me buscar na escola, porque era uma coisa horrível, ainda que eu morasse na esquina da escola. E eu era mais branquela do que eu sou, né? Muito branquela mesmo, muito branquela. E isso servia, na época eu era mais branquela da escola, para que aqueles, né, que queriam me discriminar usassem disso, né, para fazer piadinha. Branquela, leite azedo. Eu era muito magrela também, então pau de vira-tripa, né? Você não faz parte da nossa escola, você é branquela, você é branca azeda, a lemoazinha de merda, esse tipo de coisa, né? Eu queria ver se Marias do Rosário faria uma campanha, por exemplo, para defender esse tipo de gente, como eu. Não, né, Maria do Rosário? Porque eu sou, como você diz, né, branca, dos olhos claros, né? Então as pessoas, se há negros e índios, eles têm que ter ódio dessas pessoas. É isso que você quer. É isso que você quer, incitar o ódio entre brasileiros de bem, muitas vezes enganados por vocês, por você, Benedita da Silva. Mas eu vou te contar uma coisa que talvez faça você mudar de ideia, Maria do Rosário e Benedita da Silva, né? Esta branquela que vos fala é descendente de índio e negro também. Pois é, quando meu avô europeu, né, 3 vieram da Europa, mas um deles, né, os maternos, os 2, e o meu avô paterno. O meu avô paterno se encantou pelo que no sul se chamava a época de bugra, né, que era na verdade uma mistura de negro com índio, uma bela mulher, né, da pele morena, cabelos lisos, e que casou lá com o branquelo, né? E esta mulher e este branquelo tiveram 9 filhos, né? Alguns mais branquelos, outros mais morenos, e fizeram a tal miscigenação, coisa linda, coisa de brasileiro. Então talvez agora você saia em minha defesa, sabendo que eu tenho aqui no meu sangue também DNA de índio e de negro. Aliás, eu tenho direito à cota, viu, Maria do Rosário? Eu posso brigar pelas cotas, né? Sabe por que eu não faço? Porque eu sou contra isso.
porque isso é racista, é preconceituoso, é diminuir as pessoas. E é isso que vocês fazem. Vocês estimulam o racismo, vocês estimulam o preconceito, vocês estimulam o ódio, né? Então eu quero que isso fique bem claro. Mais um registro. Não concordo com a forma como o Bolsonaro falou. Não concordo. Já falei isso pra ele e ele mesmo admite que falou bobagem, falou besteira, né? Falou demais, falou pelos cotovelos. Agora, uma coisa é o que ele disse. Outra coisa é distorcer tudo que foi dito como se ele estivesse fazendo uma campanha racista contra o povo quilombola. Não foi isso que aconteceu, né? O que aconteceu é que ele estava criticando um grupo que, segundo o que ele viu, não estava fazendo nada e estava sendo sustentado pelo governo. Não se trata de ser A ou B, de ser branco, amarelo, vermelho ou negro. Não. Se trata aqui, a discussão era o dinheiro público que é empregado, o tamanho da conta que nós pagamos, né? E essa gente, como Maria do Rosário e Benedita da Silva, elas só querem mesmo incendiar aqueles que acreditam na conversinha mole delas. Contra essa gente, eu não tenho preconceito. Eu realmente tenho desprezo, né? Mas não é preconceito, é conceito. Figuras como Maria do Rosário e Benedita da Silva me geram desprezo. Não por preconceito, jamais. Mas é uma questão, repito, de conceito. É isso, pessoal. Curta, espalhe, compartilhe e a gente se fala logo mais aqui no meu canal. Tchau.